Olá, olá, boa tarde a todos. Estamos aqui com bastante gente online. Esperar mais alguns minutinhos aí para o pessoal ir entrando para a gente começar o nosso webinar. Mas só alguns minutinhos. Já estamos aqui, eu e Juliana, para esse webinar de Água é Vida. Esperar só mais alguns minutinhos aí para quem tiver com alguma dificuldade de entrar no webinar. Bom, vamos começando aqui devagarzinho, né? As pessoas que forem entrando, a gente vai aprovando, mas antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos que puderam estar com a gente aqui ao vivo para esse webinar. A gente está fazendo essa primeira experiência aí. Como alguns sabem, a gente faz materiais autorais, né, sobre saúde, nosso calendário da saúde, e aproximadamente 2 vezes ao ano a gente faz um material mais robusto dessa vez o material foi Água é Vida, então a gente está fazendo esse webinar aqui para divulgação desse material. Então queria agradecer a todo o meu time aí que colaborou para esse material, para esse webinar. É, a todos os envolvidos, muito obrigado. O material ficou show, ficou muito bonito. E a gente está agora aqui com chave de ouro, né? Divulgando aqui com a presença da Juliana, que eu já vou apresentar daqui a pouco. Agradecer então de novo todo mundo que está aqui ao vivo. Agradecer também aqueles que vão ver a gravação, vai ficar gravada nos nossos canais. E a gente teve um probleminha com a palestrante que ia fazer o webinar para a gente, então queria agradecer especialmente a Juliana que aceitou aí de última hora nos ajudar nisso. A Juliana é nutricionista, faz isso com frequência, então acredito que vocês vão gostar bastante da palestra. Juliana, obrigado por ter aceitado nosso convite. A gente está muito feliz de você estar aqui. É, já descobri que você é bem ativa nas redes sociais, então quem não conhece, siga a nossa querida, como é que é, Ju? Nutri-Ju Ju. Camil. É isso aí. Já percebi que ela é bem ativa nas redes sociais, muito bacana. Hoje, É... subidinha lá, não dei nenhuma compartilhada, porque eu estava focada em finalizar o nosso material aqui para ficar tudo lindo e perfeito. Tá bom. Mas obrigado, né? A gente tá com, só para, né? A gente, como eu comentei contigo, a gente tem aqui clientes, amigos, parceiros que estão com a gente, seguem o nosso trabalho. Então, é de novo com prazer que a gente está aqui hoje para divulgar esse nosso material. Eu, eu queria te deixar à vontade para você falar sobre o tema, né? Um tema muito importante, mas que às vezes, né, muitas pessoas não dão o devido valor e confesso que às vezes eu me pego ali bebendo pouco água, então eu também vou estar aqui atento aí para aprender também com você, tá bom? Fica à Ah, vontade. joia. Para os nossos queridos amigos que estão aqui com a gente hoje, o chat está aberto, então se vocês quiserem mandar alguma perguntinha para a Juliana, ela vai estar ali concentrada apresentando, mas eu vou estar olhando o chat e sempre que puder eu interrompo um pouquinho e faço a pergunta, tá? Eu acho que vamos fazer assim, acho que até um pouco mais descontraído, se alguém tiver alguma pergunta, é só mandar aí que eu e o meu time a gente vai estar olhando aí, tá bom. Ju, se apresenta, fica à vontade, tá em casa. Tá É, joia. Então vamos lá, né, pessoal? Meu nome é Juliana, eu sou nutricionista, me formei lá em 2007. É só um pouquinho só de tempo como Nutri. E hoje a gente vai falar aqui especialmente para vocês a respeito da água, do consumo da água, da importância do consumo, tá? Deixa eu só colocar aqui na apresentação. Então, eu me formei em 2007 lá na Universidade de Juiz de Fora. Então, eu sou atuante já como nutricionista em qualidade de vida em empresas, já tem um tempo bastante grande. Eu gosto muito de trabalhar com empresas e é muito gostoso quando você acompanha aí um grupo por um tempo maior ou quando você faz uma ação e você vê todo mundo te perguntar
é sempre muito gostoso. Então, hoje a gente vai falar de água, né, gente? A água é vida, né? Como o próprio nome do tema já diz, né? E a gente muitas vezes negligencia, né, gente, o nosso consumo de água, né? Então, é uma tarefa tão fácil e é uma tarefa tão comum do nosso dia a dia que muitas vezes a gente não dá real importância desse consumo de água, né? Eu falo para os meus pacientes e nas minhas palestras, eu tô sempre com meu copinho de água, então de vez em quando eu vou e me interrompo, porque quando a gente está falando, a gente demanda bastante, a boca vai ficando seca, né? Então, isso já é um sinal de que a gente precisa beber água, né? Mas, gente, além disso, né, a água ela desempenha várias funções do nosso corpo, né? Não só do nosso corpo, funções básicas, né? Como hidratação, né, do nosso corpo, mas ela desempenha várias funções, né? Inclusive na pele, a mulherada muitas vezes fica passando quilos de ácido hialurônico no rosto, achando que vai fazer ali um maior sucesso, né? Com isso, ótimo, ajuda bastante, mas se não toma água, é a mesma coisa de você jogar isso daí pelo ralo, esse ácido hialurônico caríssimo que você pagou aí na farmácia, ó, vai tudo por água abaixo, né? E, gente, a água é o líquido mais abundante no nosso corpo, né? Então a gente precisa de água, muita água, né? Então eu quero deixar vocês aqui bastante entendidos disso, né? Então a gente é feito por mais ou menos 70% de água nos homens e 65% de água nas mulheres. Ou seja, gente, é uma quantidade muito relevante, né? E os nossos órgãos e os nossos tecidos precisam de bastante água. E eu vou explicar isso para vocês. Só que a gente acha que a água, a gente foi ensinado que a água é só H2O, não é mesmo, gente? Mas olha, vocês são redondamente enganados. A água, ela é composta por vários minerais, né? Como o cálcio, o cloro, o enxofre, o ferro, o magnésio, o sódio e o potássio, que são minerais que são super importantes para várias coisas, né? O cálcio, por exemplo, para os nossos ossos, né? O cloro também tem uma função muito importante no nosso metabolismo, né? O enxofre da mesma forma. O ferro, sem ele, a gente não tem o nosso sangue funcionando da maneira ideal, né, gente? Então a gente precisa do ferro para não ter anemia, né? O magnésio, gente, eu falo que é o mineral mais importante. Ele faz a orquestra do nosso metabolismo todo funcionar. Então, o magnésio é um dos minerais mais importantes. Se a gente tem deficiência de magnésio, a gente começa a sentir um monte de coisa. Da mesma maneira que o potássio, né? Você pode reparar uma coisa. Quando você não toma a quantidade de água ideal, muitas vezes o pessoal fala assim: você tá sentindo cãibra porque você não está comendo a quantidade ideal de potássio. Na hora que você vai ver como a água ela é riquíssima em potássio, você está tendo a baixa não é só do potássio, você está tendo falta de água, que também é muito importante para contração muscular, né? Contração e relaxamento, né? Então é super importante, gente. E o magnésio também faz essa parte do relaxamento muscular. Então ele é super importante. Além da nossa água potável ter um acréscimo de flúor, né, para evitar cáries nos nossos dentes. Então, olha só, gente, beber a água vai muito além da hidratação, como vocês puderam ver, né? E a gente tem vários tipos de água, né? Então, a gente tem água doce, que é essa que a gente encontra, né, nos rios, nos lagos. Na hora que você abre a torneira, né, da sua casa, já é uma água doce, né?
E essa daí, ela precisa de passar por um processo de filtragem, né, de bactérias e tudo mais, além da fervura, para a gente poder fazer o consumo dessa água aí que a gente pega numa bica, né, quando a gente está aí passeando e a gente, né, vai lá e toma ali no susto, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de água quando a gente vai consumir também, né? Então, isso é super importante. E a gente tem a água potável, que essa sim, ela é própria para consumo, né? Que a gente pode, lá nos Estados Unidos, até abrir a torneira e já tomar a água que ela já está potável. Aqui no Brasil, essa ainda não é a nossa realidade, né? Mas lá fora, a gente já está acostumado aí, quando viaja para fora, já é algo recorrente, né? Então, a água potável, a gente, né, quando compra um filtro, ela tá ali disponível para você poder tomar, né? E geralmente a origem dela é nos riachos, nos mananciais, né? Os mananciais, eles são mais profundos, então eles já fazem essa filtragem melhor da água, né? Não tendo contaminação ali de fezes de animais, nem nada disso. Então, por isso que é mais fácil o consumo aí, tá? E a gente tem a água mineral, né? Que é essa água que a gente encontra embalada nas garrafas, né? Garrafas, galões, né? Que elas aí já são próprias para você abrir e tomar sem precisar de se preocupar em passar por um filtro, né? Então, esses são os tipos de água aí que a gente vai fazer o consumo, tá? Calma que eu vou falar da água com gás, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta aí de tomar aguinha com gás e tudo mais. Calma aí que eu já vou explicar dela aí um pouquinho mais para frente. Muita gente gosta, né? E aí, eu vou explicar aqui para vocês o caminho que a água percorre no nosso corpo. Como que a gente fica com sede, né? Primeiro, a gente vai ativar o nosso centro da sede e da fome. Eles dois são coladinhos um no outro. Vocês estão vendo aqui na imagem? Olha só, é muito fácil da gente confundir quando a gente está com fome e quando a gente está com sede, porque um é em cima e o outro é embaixo, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai lá beliscar um docinho, quando a gente vai comer alguma coisa, vai beliscar ali no meio da tarde que a gente acha que está com fome. Pois é, sinto muito te avisar, mas a maioria das vezes você tá com sede, porque o primeiro sinal de sede não é a boca seca, é a vontade de. Aí você não sabe se é beber alguma coisa ou se é comer alguma coisa, tá? Porque eles estão ali lado a lado, né? E daí, quando você toma o seu copo de água, você ativa o seu centro da saciedade. Tá vendo? Que também fica no nosso cérebro, tá? Lá no hipotálamo. Então, por isso que eu gosto de colocar essa imagem aqui, para vocês entenderem que lá dentro do nosso cérebro, olha o tanto de coisa que a gente tem, né? E é muito fácil confundir a fome com a sede, tá? E aí, gente, primeira coisa que ativa é que o nosso cérebro lá no hipotálamo avisa pra gente que a gente precisa de beber água. Aí depois a gente vai lá, pega o copo de água, coloca na nossa boca, né? Aí a água passa pela boca, passando pelo esôfago, depois chegando lá no estômago, ficando lá um tempinho, até ela chegar lá no nosso intestino, né? E aí sim, essa água fazer a função dela de quê? De absorção do nosso corpo. A gente absorve água não é no nosso estômago, é lá no nosso intestino, né? Então, por isso que é muito importante a gente beber a quantidade ideal de água. Porque se a gente não bebe água e não hidrata, o que que vai acontecer? O seu intestino vai tomar água da onde? Vocês me falam. Da onde que esse intestino vai beber água? Fica até vermelha. Depois que eu descobri isso daí, eu falei, não, gente, isso aí tem que dar jeito. Meus pacientes todos têm que tomar água, porque senão estão tomando água lá, quase do esgoto, né? Então, a gente tem que beber bastante água, porque senão o nosso intestino vai absorver essa água das nossas fezes, tá? Então, por isso que é tão importante beber a quantidade ideal de água, tá? Aí, além dessa parte da hidratação e do nosso intestino absorver a água, né?
A água ela é importante também para manter o volume do nosso sangue, para fazer o controle, né, da nossa pressão arterial, também faz o controle da temperatura corporal. E um dos mitos, né, de beber água gelada é que vai aumentar o nosso metabolismo, tá? Gente, o aumento é muito pequenininho, tá? Então não precisa de tomar água ali com, né, menos 100 graus ali, que não vai fazer tanta diferença assim no seu metabolismo, tá? Além disso, a água, ela funciona como um carreador de nutrientes. Então, é como se ela fosse um carrinho levando os nutrientes para onde precisa. Se não tem água, os nutrientes não chegam nos nossos tecidos, né, na nossa pele, no nosso cabelo, na unha, por exemplo, né? Ele também, gente, ajuda na eliminação das nossas toxinas através dos nossos rins, né? Das nossas fezes, né? Principalmente da urina, tá? Então, por isso que ela é bastante importante para eliminar toda a porcariada que a gente consome e também os radicais livres que o seu corpo produz, tá? Então, todas as vezes que você está vivendo, você está produzindo radical livre. Né? E como é que é eliminado? Através aí da nossa urina, tá? O processo digestivo, gente, também vai ajudar bastante, porque se não tem água, a produção do tal do ácido clorídrico lá no seu estômago, para poder digerir os nutrientes, também fica prejudicado, né? Também deixando prejudicado o nosso sistema respiratório, o nosso pulmão, né? Porque a gente precisa de ter ali uma troca gasosa. Então, o oxigênio aí da água também vai ajudar nesse processo, tá? No sistema cardiovascular também, né? Ajudando ali no controle da nossa pressão, né? Então, é muito importante para a contração do músculo do coração também é importante, né? Na parte renal também, na eliminação das toxinas, né? E também a parte da hidratação da pele, cabelo, unha, que a mulherada adora esse tema, né? Então, é muito importante a gente tomar água, tá? E aí, gente, falando nessa questão de hidratação, né? Eu vou explicar para vocês um pouquinho a respeito da desidratação, né? Quais são os sintomas? E a gente tem 3 graus de desidratação, né? Então, a gente tem a desidratação leve, que é quando você começa a sentir ali os primeiros sinais de desidratação. Então, você tem uma sensação de que você está com uma sede constante, tá? E aí, você começa a notar uma dorzinha de cabeça leve, um pouquinho de cansaço, o intestino ele vai ficando um pouco preso, as fezes vão ficando mais ressecadas, né? Porque vocês já aprenderam aqui agora que a água, né, vai hidratar as nossas fezes e vai hidratar o nosso corpo. Se não tem água, o nosso intestino vai puxar água das fezes, deixando elas mais ressecadas, né? Vai ter uma redução na quantidade de urina, ela vai ficar mais concentrada, um amarelo mais, né, evidente, né? Então, esses daí são os maiores sinais daí do começo de uma desidratação, tá? Então, para isso daí é fácil corrigir, é só aumentar o consumo de água que todos esses sintomas, esses sinais vão embora. Agora, quando a gente já está com uma desidratação moderada, aí ocorrem outros sintomas, né? A gente vai começar a ter dor muscular, fissura anal, cãibra, perda de equilíbrio. Sabe quando você abaixa e levanta rápido? Só que isso daí não vai acontecer só quando você levanta rápido, né? Você vai notar isso daí quando você está em pé e aí geralmente tudo vai rodar ao seu redor, né? Piora da dor de cabeça, piora do cansaço, né? Aumento de tontura. Aí, gente, além da água, a gente vai precisar de tomar um pouquinho daquele soro caseiro, né? Ou então de fazer a nossa reidratação oral com os isotônicos, tá? E aí, tem que tomar bastante atenção, tá? Muitas vezes a gente acha que tá com um problema muito grande, mas é só desidratação mesmo, gente. Olha só o que causa, né? Agora, a desidratação severa, gente, costuma acontecer mais em idoso e criança, tá?
É claro que adultos também pode ocorrer, mas criança e idoso acontece com mais facilidade, tá? Então, falta de suor é um sintoma, além daquele cansaço todo e tudo mais que a gente já falou, a pele fica muito ressecada. Sabe quando você passa a mão e a pele fica esfarelenta? Vocês já devem ter reparado isso com idoso, né? Fica mais esfarelenta, às vezes criança também, né? Que ainda não tá pedindo, não tá conseguindo falar muita coisa. Então, a gente tem que ficar bastante atentos a isso, tá? E aí tem que levar no médico, porque aqui vai precisar de fazer uma administração de um soro na veia, aí é mais grave, tá? Eu coloquei até a imagem aqui de um lábio um pouco mais ressecado para vocês verem como que vocês vão conseguir observar isso melhor, tá? Então, gente, isso daqui é só para vocês terem um alerta, tá? Porque é muito importante a gente saber interpretar os sinais que o nosso corpo tá dando pra gente, né? E aí, agora, a gente vai falar sobre a quantidade ideal de água para todas as faixas etárias, tá? Então, a gente tem aí as crianças de 7 a 12 meses, tá? Porque crianças até 6 meses o indicado é aleitamento exclusivo materno, né? A gente sabe que tem algumas mães que não conseguem, mas aí aquele leite que a mãe já dá ali nos horários que o pediatra mandou, já vai ser o suficiente para hidratar, tá? E aí, depois, a partir dos 7 meses até os 12 meses, entre 800 ml a 1 litro, de 1 a 3 anos, 1 litro e 300, de 4 a 8, 1 litro e 700, e de 9 a 13, de 2 litros e 100 a quase 2,5, né? 2,400, tá? Então, isso daí é a quantidade ideal de água para criança. Agora, e para adultos, né? Então, para quem não pratica atividade física, que é aquela pessoa mais sedentária, vai multiplicar o peso por 35 e aí você já vai saber qual é a quantidade de água que você vai tomar. Agora, para praticantes de atividade física, a gente já vai colocar ali mais, a conta vai ser um pouquinho maior, né? O peso vezes 50 ml, tá? Então, gente, é importante vocês saberem aí como fazer essa continha, tá? Então, mesmo se você, por exemplo, faz mountain bike, por exemplo, de final de semana, né? Tudo bem, você vai fazer esse cálculo dessa quantidade de água só para o dia que você for fazer essa prática, tá? Se for algo só no final de semana. Se você joga futebol também, só no final de semana, a continha também vai ser feita só no final de semana. Porque dia de semana, se você não faz atividade física, não tem necessidade de tomar essa quantidade toda de água, tá? Agora, fases especiais. Os idosos, a gente acha que tem que aumentar demais a quantidade de água, né? Só que o idoso, ele fica mais paradinho, né? O metabolismo dele já tá mais lento. Então, você multiplica o peso por 30 ml de água, tá? Agora, gestante e mulheres que estão amamentando, aí a continha não precisa fazer conta, tá? Gestante é 4 litros e 800 e na fase de amamentação 3 litros e 300, tá? De água. Então tem que beber bastante água mesmo e é livre demanda nesse caso, tá? Se você tá amamentando e tá tomando mais de 3 litros e 300, não é o problema, tá? Porque você tá fazendo leite, né, minha amiga? Então não tem necessidade, tá bom? Ô, Juliana, eu vou aproveitar aqui, só reforçar que o pessoal pode mandar as perguntas aí via chat. A gente também tem algumas perguntas que o pessoal mandou antes, mas eu confesso ali que eu fiquei curioso ali, né? Como né, assim, eu tenho filho pequeno, tudo como, né, bastante água assim para criança, né? Sim. Eu confesso até que eu não imaginava ou nunca tinha reparado, mas eu achei, né, bastante. Então, tem que pegar no pé dos pequenininhos ali para, né, ter mais É, ingestão de água. porque às vezes eles estão até reclamando de dorzinha de cabeça É, e a gente não sabe da onde está surgindo, às vezes é porque está tomando pouca água. é verdade. Mas legal, quem tiver pergunta, quiser mandar perguntas, pode mandar no chat aí, eu tô atento aqui para fazer para Juliana, tá bom, pessoal? Então vamos continuar. E a gente acha que só a água hidrata, né? Só que a gente tem outras fontes, né, de água. Então a gente tem água de coco que é ótima também.
né, para reposição, principalmente ali até o grau de moderado de desidratação. A água de coco é excelente nesse caso. Tem água com gás, tem chás, tem sucos, tem os chás, né, que é a mistura de suco com chá. A gente tem café também, só que o café é um alerta, né? Café e também bebida alcoólica, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque são dois que momentaneamente, né, vão aumentar um pouco a hidratação, só que tanto o café como alguns chás mais diuréticos, a gente tem que tomar cuidado, porque eles ajudam na eliminação de líquido, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a quantidade, tá? E café acelera demais o metabolismo, então vai te fazer transpirar muito mais, tá? Então toma cuidado com a quantidade. O Opa, leite, Juliana, temos uma pergunta aqui. opa, vamos lá. Chimarrão é um bom hidratante? Então, o chimarrão, ele também aumenta a diurese, né? Porque ele tem cafeína também, né? Então tem que tomar cuidado com a Cuidado, né? quantidade, porque pode gerar taquicardia e tudo mais. E aí a pessoa que assim, tô só pensando alto aqui, mas a pessoa que gosta muito então de tomar chimarrão, esse tipo de chá, uma Tem pergunta, que mesclar mesclaria com água, é isso? Para tentar dar um isso. equilíbrio, é isso? Tá. Exatamente, tá? Tem que mesclar com água. Qualquer chá que seja diurético, que tenha cafeína, tem que mesclar com a água, tá? Então, tenta tomar aí um copo de água para cada copo de chá, xícara de chá, tá? Aí a gente tem o leite também, que também hidrata, né? E a gente tem frutas, verduras, legumes, né? Que também são responsáveis aí pela hidratação. E aí, aqui eu botei um ranking, né? De quais são aqueles que são mais hidratantes, né? Então, ali o topo do mundo ali, a gente tem alface, tomate, abobrinha, chuchu, né? São os que têm a maior quantidade de água. E aí depois vem o restante, né? Até a melancia perde para alface, para vocês terem ideia, porque a alface ela é riquíssima em água. Ela tem mais água do que fibra, para vocês terem ideia. Então, ela é muito bacana. Então, façam o consumo desses alimentos, né? Mas não fiquem achando que eles são a salvação do mundo, não, porque eles são responsáveis por apenas 10% da nossa hidratação, tá? Então, é muito legal, vai ajudar, tá? Então, faça o consumo, mas cuidado de achar que só comer melancia vai resolver a vida, porque não vai, tá? Então, só esse alerta para vocês, né? E os isotônicos, então, gente, só para explicar um pouquinho a respeito, né? A função deles é de hidratar o corpo, porque a quantidade de sódio, de potássio dele é bem mais alto, né? A quantidade de magnésio do que da própria água. Então, quando a gente está com aquela desidratação ali de moderada, né, até a grave, eles vão ajudar bastante. Ele é um aliado muito bacana, principalmente para quem está fazendo essas atividades de corrida na rua e tudo mais. Eu gosto de indicar, tá? Só temos que tomar cuidado com os corantes artificiais, tá? Porque tem muito corante. Então a gente só tem que tomar um pouco de cuidado aí em relação a essa quantidade que está fazendo uso, se faz uso todo dia, né? Que daí não é o ideal, porque é uma quantidade bem considerada aí de corante artificial, tá? Que não é muito bacana para o corpo. Mas de resto, fiquem tranquilos, tá? Pode fazer o uso, mas não frequente, tá? E a água com gás? Essa daí é a famosa polêmica, né? Hum. E aí, gente, a gente tem que ficar de olho em dois pontos. Se ela é naturalmente gasosa, porque o que acontece? Quando a água ela é artificialmente gasosa, eles adicionam o gás, né, nessa água. E aí a gente fica com muito gás. E daí pode levar uma distensão abdominal e a pessoa pode não gostar muito, né?
Então, ela vai ficar ali com o abdômen dela bem inchado. E daí vai aumentar muito os gases. Ela vai falar, ih, comi alguma coisa que não me fez bem, mas foi só água com gás, tá? E também a gente tem que ficar de olho em uma garrafinha dela tem 200 miligramas de sódio, tá? Então tem que ficar de olho na quantidade que você vai fazer o uso, tá? Se você faz uso de uma garrafinha ao dia, não tem problema, tá? Até porque muita gente usa água com gás com limãozinho espremido como para fazer uma mudança de comportamento e reduzir o consumo de refrigerante. Já é um passo maravilhoso, tá, gente? Inclusive para ajudar na hidratação. Mas só toma cuidado em não tomar mais de que uma garrafinha daquela de 500 ml aí por dia, tá? Mas se fizer o uso diário dessa quantidade, não tem problema, tá? E o líquido nas refeições? Né? A maioria das pessoas tem muita dúvida em relação a isso, né? Então, um volume ali, até que tudo bem, seria até 500 ml se for água, tá? Agora, se for um suco, né? Ou até o famoso refrigerante, que muita gente acha que está ajudando na digestão, mas ele atrapalha na digestão, o ideal é não fazer o uso, tá? Mas se for água, não tem problema, tá? A partir dessa quantidade, gente, atrapalha na absorção de nutriente, porque com a água ali vai ter um volume muito maior. O seu estômago ele vai dilatar muito mais. Vai tornar a sua digestão mais lenta, porque o seu ácido clorídrico ele vai estar mais diluído, né? Então ele já não vai estar tão ácido assim para poder fazer ali a digestão, por exemplo, das proteínas, né? Que são moléculas maiores e de mais difíceis de digestão. Então evita fazer o consumo de excesso, tá bom, gente? Então, em relação a isso, alguém tem alguma dúvida? Que essa geralmente é uma dúvida frequente. E aí, enquanto o pessoal está mandando aí, quem tem refluxo tem que tomar muito cuidado, tá? O consumo de líquido é indicado até 30 minutos antes ou depois das refeições, tá? Nada de fazer uso aí de tomar água ou suco ou qualquer coisa durante a refeição, porque vai aumentar o refluxo, tá? E também antes de dormir, tá? Tem que fazer o consumo de líquido ali em torno de 1 hora antes de dormir, para você não ter problema com refluxo na hora de dormir, tá? Ó, Ju, temos uma boa aqui. Você pediu, então veio. Sabia? É verdade que água com limão, quando acorda, emagrece? Não, não é verdade. Desculpa te falar, eu sabia que ia vir essa pergunta. Oh, eu já estava esperando dar água com limão. Eu já É, sabia que alguém ia me perguntar se emagrece. já Olha, mandaram na a água com carinha já. limão, ó, ela é 10. Para a saúde é maravilhosa, tá? Desde que você não tenha gastrite, úlcera, tá? Se você não tiver nada disso, tudo bem, pode fazer o uso, tá? O que acontece? Ela não vai te emagrecer, mas você já começa com o pensamento, estou saudável, né? E daí você já inicia um hábito bom no dia. Para você levar a alimentação saudável o restante do dia, já é mais fácil, concorda comigo? Sim, com certeza. Então assim, não tem problema, vai ajudar na imunidade, porque o limão é rico em vitamina C, né? Já é um mix de antioxidantes, né? Então já vai ajudar no rejuvenescimento também. Mas emagrecer, desculpa aí, mas não ajuda não. Legal. Ajuda outras coisas, mas emagrecer não. Opa, temos mais uma aqui. Claro, pode falar. Já ouviu falar sobre água com sal do Himalaia? Água com sal do Himalaia? Sim, Essa daí eu não vi ainda não. acho que sal Água do com... Himalaia é aquele sal especial, Não, né? é o sal rosa, né? Ah, Mas eu acho que não é uma coisa bacana, sabe por quê? Deixa eu te explicar. É muito sódio, né? E aí pode aumentar a pressão. Qualquer coisa que você adiciona sal, você tem que criar um alerta na sua cabeça, né? Que, assim, tendo muito sal, a pressão vai subir, né? Então tem que tomar cuidado. ela falou.
Ela falou aqui, um médico da internet falou que era bom tomar, e deu risada. É, não tenho nada a declarar nesse momento. Acho que o sol do Himalaia tem muita coisa, né, em volta disso, porque dizem que é natural. Ela até comentou, né, por ser natural. Enfim, mas eu também não sei que sentido que ele possa ter falado. Mas É, eu confesso também que eu nunca ouvi falar então, sobre isso. o sal do Himalaia, eu falo o seguinte: quer fazer uso dele, faça com moderação, né? Não para Mas, colocar Ju, água, independente de ser do Himalaia ou não, enfim, água com sal tem algum benefício? Você nenhum, conhece? Nenhum, tá? nenhum, tá? Nem para pessoa hipotensa, né? Que é a pessoa que tem a pressão mais baixa, Sim, né? Nem para essas pessoas é indicado, porque sobe a pressão muito rápido, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo, sim. independente do tipo de sal, tá, gente? Isso daí realmente não é uma recomendação minha, não, tá? Agora, e para a gente beber mais água? Principalmente no mundo corporativo, né? Que a gente está ali no trabalho, na corrida. O que que eu falo? A primeira coisa que você faz é tomar 2 copos de água, gente. Isso aí é algo que, tipo, eu falo para todos os meus pacientes. Acordou, tem que tomar 2 copos de água, ou seja, você já começa o dia com 500 ml de água, tá? Pode fazer seu shotzinho ali de água com limão, não tem problema não. Mas toma esses 2 copinhos de água primeiro, tá? Porque isso daí já ajuda a hidratar seu corpo, né? Você já acorda ali com a água ali fazendo a função dela. E já vai 500 ml ali na conta, né? E aí, gente, sempre tem uma garrafinha, um copo grande do seu lado. Eu coloquei esse bonitinho aí do lado, porque as pessoas, eu conheço um monte de gente que coleciona copo. E aí deixa os copos todos guardados, né? E aí fica aquele bando de copo. Bota para uso, desce esse copo, deixa ele do seu ladinho ali, ou então uma garrafa térmica, né? Para você ter ali uma água fresca para você tomar durante o dia, né? E aí, além de deixar o copo do seu lado, que já vai te ajudar a te lembrar, tenta colocar um despertador com o nome Beba Água, tá? Ou então tem tanto aplicativo hoje, gente, tanto para Android quanto para iOS. Então, baixa os aplicativos, coloca a quantidade de água ali que você tem que tomar por dia, que vocês já aprenderam a continha, coloca ali para te ajudar a te lembrar, tá? Se chegar no meio do dia, ali por volta de meio-dia e meia, 1 hora, se ainda não tiver finalizado metade, daí você fala, putz, vou ter que acelerar de tarde, porque senão a quantidade de água não vai ser o ideal, tá? Então tenta fazer isso, tá? E tem que contabilizar, gente, porque não adianta nada ter o copo ali e você não anotar quantas vezes ali que você encheu o copo. Aí você pegou no ponto, acho É que, isso que eu mais aí. tropeço, né? Às vezes você bebe água e você não conta, não sabe, e aí acha que bebeu, não bebeu. É como É eu te falei, tava até conversando com você antes, né? Eu tinha um péssimo hábito, eu não bebia água, e aí eu me via. Chegava à noite, assim, tinha dia que eu tava morrendo de sede. Aí eu ia lá, tomava, sei lá, 2, 3 copos de água à noite, assim, sei lá, antes de dormir. E foi muitos anos, é bem aquilo que você falou, né? Rotina de trabalho, tudo, vida bem, sim. bem loucura, assim. E aí um belo dia, quando eu fui fazer um check-up, o médico falou, pô, você tá com cristais, né? Nos Eita. rins e tal. Se fosse você, eu começava, né? Prestar atenção nisso. E aí que eu comecei a tomar muito mais água. Ainda confesso que eu sou ruim nisso, porque eu não tenho muito né, essa regra, mas assim, eu ia até te perguntar sobre dicas, aí você já colocou aqui, achei bem legal. E é É. bem isso que eu vejo assim, é que às vezes a gente se perde principalmente na contagem. Putz, quanto eu bebi, quanto eu bebi, às vezes você tá com um copo, você não sabe quanto aquele copo tem 400, tem 500, tem 200, né? Então, acho Isso que é essas dicas são muito importante. boas mesmo. Eu gosto de colocar, para os meus pacientes, eu coloco como meta. Então, eu faço o cálculo e daí eu coloco quantos copos e eu imprimo a folha para 30 dias. Isso daí é uma boa também, para quem se perde na quantidade de água, para começar a criar o hábito é bacana. Aí você coloca, pode fazer no Word mesmo. E daí você coloca lá a quantidade de copinhos que você tem que tomar por dia. A cada copo que você toma, você dá um check ali. Sim, E aí, poxa, você já sabe o quanto que você consumiu. Isso já ajuda é. bastante.
né? Já temos várias dicas aqui para os mais tecnológicos, né? Podem usar tem muito aplicativo mesmo, né? Tem Eu muito uso, eu uso o Samsung e o próprio da Samsung tem, por exemplo. Mas, isso. por exemplo, tem gente que é mais visual, talvez da Folha funcione. Mas para mim, por exemplo, que eu vejo que funcionou bem assim, por exemplo, em vez de usar copos, eu tenho a garrafa tem 1 litro, então não importa, né, se eu peguei meio copo, né, então eu tenho Isso. que acabar ali aquela, mas eu confesso que eu preciso melhorar, por isso que eu tô até Melhorar isso atento aí. aqui, espero que o pessoal também esteja. Fica atento. E já toma água do café quando eu vou voltar a falar aqui, hein? Tô de É. olho. Então, ó, outra dica que eu gosto de dar também, que tem gente que adora fazer a pausinha pro café, né? Já sai para fazer a pausa do café ali, que daí já encontra alguém que não sei o quê. Toma um copinho de água ali também. Não fica só no cafezinho, não. Antes de tomar o seu cafezinho, toma uma água primeiro. Daí depois você toma um cafezinho. Até bom que dá uma limpadinha no paladar Sim. também, ajuda bastante. E tem uma outra coisa também que eu gosto de falar bastante, principalmente para quem está de home office, é fazer as águas aromatizadas, né? Então, para quem não gosta do sabor da água, a gente tem essa outra alternativa também. Só toma cuidado com limão e laranja que tende a oxidar e a ficar meio amargo, tá? E aí a gente tem que trocar isso com um pouco mais de frequência. Mas fora isso, fica à vontade, né? E daí, gente, no meio da tarde também eu gosto de falar para inserir uma xicrinha de chá, né? Para quem está de home office, essa questão é um pouco mais fácil, mas para quem está no trabalho presencial, é só andar com um sachêzinho, né? Na bolsa, na mochila, né? Para mulherada, no próprio, na sua própria marmiteirinha ali, colocar ela, já ajuda bastante você a aumentar um pouco a quantidade de líquido e já é uma forma diferente de você tomar água com gosto de água, tá? Então, para quem tem mais dificuldade. E uma outra coisa que eu gosto de falar bastante é faça pequenas metas semanais se você tem dificuldade. Então, por exemplo, eu tenho paciente que fala assim para mim: nossa, eu tomo 2 copos de água por dia. Como é que essa pessoa vai sair de 2 copos para 2 litros e tralalá de um dia para o outro, gente? Não existe. Não existe ninguém que faça uma mudança de hábito tão rápida assim. Então, o que eu faço? Eu vou colocando metas. Então, se a pessoa toma 2 copos, eu aumento para 4. Na outra semana, ela aumenta para 6. E daí, na outra, para 8. Aí, 8 já são quase 2 litros, entendeu? Isso daí já vai ajudando. Então, tenta fazer pequenas metas e comemora essas pequenas metas. Isso é muito importante. Você se parabenizar de que conseguiu fazer certinho durante aquela semana, porque daí você consegue deixar se envolver melhor nessa meta, sabe? Então é muito bacana isso. Eu gosto bastante. E aí, Ô, Juliana, acho que eu perdi aqui uma pergunta, mas se puder voltar um pouquinho aí, a pessoa está perguntando aqui, quais frutas você comentou na laranja e do limão, né? Com os probleminhas ali que pode ter de oxidar e tudo, mas ela pergunta, quais frutas você indica para aromatizar? pois é, calma aí. Eu já estava passando aqui, mas eu já vou responder essa pergunta dela, sabe por Ah, quê? tá bom. Porque eu coloquei aqui receitas de águas Ó, aromatizadas, porque boa. eu não sou boba nem nada, tá? Então, olha, a gente tem água aromatizada com carambola. Pessoal, pode tirar print, tá? Eu não botei meu arroba do Instagram, dei mole. Mas, ó, água aromatizada de carambola, melancia também com manjericão, gente, essa água aromatizada fica muito gostosa. Se alguém quiser fazer ela com gás também, fica divina, tá? Muito gostosa mesmo. A gente tem com a laranja, tá? Aí você pode, com laranja você pode fazer o consumo. Só não deixa ela muitas horas ali, entendeu? Mas pode fazer o consumo sem problema nenhum. Às vezes só com hortelã também já ajuda muito, sabe? Então é uma boa. E com morango também fica um espetáculo, tá? Eu coloco de carambola porque eu acho que é diferente, quase ninguém faz uso, né? Então eu gosto bastante, mas com abacaxi também fica boa. Com praticamente todas as frutas, só não oriento com banana e abacate.
né? Que daí não fica boa mesmo. Mas de resto fica sensacional, Ah, tá? legal. É Dei. só para lembrar o pessoal, né, todo mundo que está participando aqui, a gente vai compartilhar depois os materiais utilizados, né, para essa apresentação. A gente vai ter também, né, a gravação que muita gente não pôde participar até pelo horário, tudo. A gente vai compartilhar depois nos nossos canais, então vocês vão receber aí a gravação depois para ver com calma se alguém precisar, pegar as receitas aí. Gostei das dicas da Juliana das receitas. Ih, É, e a acabou gente, demais. eu sei, mas só para lembrar o pessoal. E a gente vai compartilhar todo o material com vocês. Olha só que bacana. Aí, ó, suco verde também para galera aí que não gosta de tomar o café. Um suco verde de 500 ml, por exemplo, já é uma ótima para começar a se hidratar bacana de manhã. Que daí você já tomou os 2 copos, mais 2 copos de suco já vai 1 litro, tá? E daí já vai, metade da conta já vai, né? Então é joia, tá? Então pode fazer o suquinho verde. Tem esse suquinho para desinchar também, que eu gosto muito dele, gente. Ele é maravilhoso. Principalmente esse é para desinchar e para ressaca também. Ele é maravilhoso. E também, gente, para ressaca não tem nada melhor do que tomar líquido, né? E a água para ressaca é maravilhoso, tá? Então, se alguém bebeu demais, tá? Já aproveita e toma bastante água. E uma outra dica para evitar a ressaca, você faz o seguinte: a cada 2 copos da sua bebida alcoólica ou taça de vinho, enfim, shot de bebida, toma 1 copo de água, porque isso vai evitar que você se desidrate, tá? Porque o álcool desidrata a gente, ele faz a água evaporar com mais rapidez do nosso corpo, né? Tanto que a nossa temperatura corporal aumenta quando a gente faz o consumo de álcool. Então, se a gente bebe água na quantidade ali, né, durante o consumo desse álcool, você evita ficar até com esse excesso de ressaca, tá, gente? Então, já é outra dica. Para mulherada que ama uma diquinha de beleza, tá aí o suco da beleza. Ele é rico em antioxidante também e assim, a vitamina C, ela é fantástica para a pele. Tá todo mundo comprando vitamina C para passar na cara, a gente tem que comer vitamina C também, senão não adianta, tá? Então, esse suco também é maravilhoso. Podem fazer em casa, distribuir a receita para as irmãs, entendeu? Então, não tem problema nenhum para a família toda, para as colegas de trabalho, tá? Fiquem à vontade, esse suco ele é muito gostoso, tá? Fora que a aveia também ajuda no funcionamento intestinal. E tem esse chazinho relaxante para dormir à noite, tá? É o nome dessa erva, a segunda, né? Porque a primeira é a camomila, todo mundo conhece. O mulungu, eu falo o seguinte: ele tem um nome esquisito, eu sei disso, mas é a melhor erva para te ajudar a desligar, se tirar da tomada. Sabe aquele dia que você tá super estressado? Por exemplo, hoje, que a gente está fazendo live mais tarde, por exemplo. Eu tendo a fazer esse chazinho para eu tomar, porque vai me ajudar a relaxar. Porque como eu estou muito agitada por conta do horário, né? Então eu preciso me relaxar. Então sempre coloco um mulungu. Ele parece um cabelinho, sabe? E aí tem um jeito certinho de fazer aqui, tá? Que daí é só você colocar, fazer certinho que funciona. Você vai deitar na cama e vai fechar o olho. Melhor que melatonina, tá? Isso aqui funciona que uma beleza, tá? E para a gente finalizar, o melhor medicamento para o nosso corpo é uma alimentação saudável. Isso daí perpassa da alimentação mesmo, mas o consumo de água, o consumo de líquidos. Então, gente, façam um bom uso aí das nossas receitinhas, da nossa palestra, precisando de algo, tendo mais alguma dúvida, podem me chamar, eu estou ativa nas redes sociais também, podem me chamar por lá, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, se quiser me seguir também lá no Instagram, eu estou às ordens, tá bom? Tá bom, Juliana, obrigado pela apresentação, foi ótimo, ótimas dicas. Gostei bastante. Como falei, confesso até que preciso melhorar aqui minha. Já melhorei bastante em gestão de água, preciso melhorar mais. Queria agradecer, né, todo mundo
que pode estar com a gente aqui online. Também agradecer quem estiver vendo essa gravação, né, que está nos nossos canais. Eu queria também aproveitar, Juliana, mostrar para o pessoal, né, o material. Acho que eu vou mostrar aqui, ó, Gente, esse minha e-book tá tela. fenomenal. Desculpa falar aí, mas ele tá muito bacana. Que linguagem, gente. É, Olha, eu vou falar para então, vocês. vou colocar aqui, ó, vocês me avisam, Ju, tá para ver minha tela aí, né, Tá, tá? tá Então, dando. no nosso blog, como eu falei, né, a corretora, a gente tem aqui, né, conteúdo direto da nossa redação, então a gente escreve de diversos assuntos, inclusive o calendário de saúde ele é mensal, então esse mês a gente falou de TDAH, e a gente já tinha até colocado aqui o tema da água é vida, né, que a gente está divulgando aqui, então tem um e-book, eu sou suspeito aqui para falar, mas o e-book ficou muito legal, agradecer de novo aí o time de marketing aqui da corretora que fez esse e-book com muito carinho. Tá disponível para vocês fazerem o download. Tudo aqui que a Juliana compartilhou com a gente está aqui nesse e-book para você compartilhar. Você que está aqui, né, veio para melhorar, né, a tua própria saúde e tudo mais. E para você também que é RH, pode compartilhar para os seus funcionários. Com certeza o pessoal vai gostar. Então, queria mais uma vez agradecer. Alguém tem alguma perguntinha para antes que a gente finalize? A gente está no horário, vai terminar dentro do horário que a gente combinou. É, vamos ver se alguém tem mais uma última perguntinha aqui para. Se ninguém tiver uma, enquanto se alguém tiver mandando uma perguntinha, eu tenho uma aqui, né? Claro. Eu tenho, é, eu tenho algumas pessoas na minha família que têm prisão de ventre, por exemplo. Você acha que está relacionado a, por exemplo, consumo de água ou não? Com certeza. Lembra que lá no comecinho da palestra eu estava falando a respeito da absorção de água no nosso Hum, intestino? Se a pessoa não toma água, o seu organismo vai puxar água lá das suas fezes, né, para poder ficar aí mais hidratado, né, para poder hidratar, porque se a gente não tem água suficiente, o nosso sangue ele fica mais viscoso, né? E daí ele vai puxar essa água lá das fezes e aí vai deixar ali mais o intestino mais preso mesmo, tá? legal. Imaginava. Engraçado isso, né? Tenho várias pessoas na minha família que têm. Inclusive, né, tinha um tio até que já é falecido, ele sabe, ficava atrás de remédio, de dicas e tudo mais, e aí você comentando na hora daquele slide, eu falei, puxa, nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas É. legal, Ju, obrigado de novo. Não temos mais nenhuma perguntinha aqui, então a gente está encerrando quase que pontualmente aqui. Ó, Opa, o Natan tem tá mais uma, o perguntando. Natan. Dor de cabeça diariamente está ligado à hidratação? Ele está Bom, perguntando. pode ser que sim, né, Natan? Principalmente se você não toma a quantidade de água indicada para você, né? Então faz a continha. Se você é praticante de atividade física, 50 ml por quilo de peso, tá? E aí você vai saber a quantidade de água indicada para você. Ou se não, se você não é praticante de atividade física, 35 ml por quilo de peso, tá? E aí você faz a continha e vê se tá tomando aquela quantidade de água indicada, tá? Se não estiver tomando, pode ser sim, tá? A maioria das vezes está relacionada à hidratação, porque todo mundo passa por cima, né? E só vai tomar água quando a boca tá seca, né? E quando surgiu essa ideia da gente falar sobre hidratação, né? E aí o pessoal trouxe a sugestão desse nome e eu aceitei na hora, porque realmente a água é vida, né? E até como já falei aqui, minha própria experiência, eu bebia muito pouca água, né? E É, quando eu comecei a aumentar, e eu não tô longe do ideal, eu sei disso, mas assim, eu percebi que a própria minha qualidade de vida tudo melhorou bem, assim, né? Então, sim. falei Até que a tava pele da atento aqui gente prestando fica outra. atenção. Tava aqui, A pele da gente fica sim. outra, né? Se a gente bebe a quantidade de água indicada, você não tem tanta espinha, né? A sua pele fica mais radiante, né? Então, por isso que tem que tomar bastante água. E essa dor de cabeça aí, que a maioria das pessoas tem, até criança tem dor de cabeça por falta de água. Então, fiquem de olho, pessoal, fiquem de olho mesmo. Me surgiu mais uma pergunta aqui, então. Você comentou acne, né?
Sim. O que que você pode dizer de acne relacionada à hidratação? Tem tudo a ver? Como o que que Tem, você tem pode. tudo a ver. Porque olha só, por que que a gente tem tanta acne, tanta espinha, né? Geralmente é por consumo excessivo de gordura e de xenobióticos, né? Que são os agrotóxicos, né? Os aromatizantes, os corantes, e eles têm que ser eliminados de alguma forma, né? Até os próprios radicais livres, né? Que muitas vezes, quando o corpo ele faz ali a formação de radical livre, quando você não consegue eliminar na urina, ele tem que sair por algum lugar. E muitas vezes esse lugar que estoura é a pele, tá? Sim, Então, é por isso que o consumo de água é muito indicado. Então, é claro que se a gente for pensar em fase adolescência, né, de adolescência, isso daí tem relação também, mas não é tudo, é por conta hormonal mesmo, tá? Mas se não for causa hormonal, geralmente é por falta de sim. beber. Ah, legal. Bom, não temos mais nenhuma perguntinha aqui. Ju, obrigado. Por Obrigado. nada. Adorei aqui a palestra mesmo, que de última hora. Obrigado mesmo por ter ajudado a gente aqui a compartilhar e lançar esse nosso e-book que foi feito com muito carinho. Agradeço a todos os presentes. De novo também, agradeço aqueles que vão ver essa gravação aqui. E vamos agora programar os próximos, né? Acho que esse foi um primeiro teste. Desculpa aí se tivemos alguns problemas aí de tecnologia e tudo mais, mas esse foi uma primeira iniciativa que a gente está fazendo para lançar os nossos e-books e com certeza vamos ter os próximos, tá bom? Tchau, pessoal. Muito obrigado. Juliana, até a próxima. Obrigada, querida. Até a próxima. Um Tchau, abraço, tchau. Um abraço a gente. todos. Bom descanso. Tchau.